E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, professor Denilson Seixas aí, falando mais um pouquinho com vocês, mais uma videoaula. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, curtem aí o nosso vídeo para que a gente possa dar sequência aí às nossas atividades, certo? Então, hoje o assunto é Idade Moderna. A Idade Moderna, ela inicia em 1453, com a queda de Constantinopla, e vai até 1789 com a Revolução Francesa. Então é um período posterior aí à Idade Média, tá? Inicia então esse processo, um processo bem importante de grandes mudanças aí na sociedade, certo? Então a gente vai começar falando sobre os estados nacionais. O que são esses estados nacionais? São a formação dos países na Europa, lembrando que no período medieval, a Europa era um conjunto de reinos. E agora, então, na Idade Moderna, vão se formar os primeiros países, como, por exemplo, Portugal, Espanha, e que, inclusive, vão ser grandes colonizadores nesse período também, tá? Vindo para a América, e isso a gente vai ver logo, logo. Então, os primeiros países, como é que se formou isso? A partir da união do rei com a burguesia, com os comerciantes, porque no período medieval, o rei era mais um senhor feudal, ele não tinha tanto poder no período medieval. Agora, na Idade Moderna, com a formação dos países, ele vai ter grande poder, inclusive ele vai dizer que o seu poder é de origem divina, que ele é representante de Deus na Terra, então, um poder absoluto que a gente diz, tá? Então, vou dar sequência aqui, ó. A formação das monarquias nacionais. Então, cada país vai ter o seu rei e o seu rei vai governar de forma absolutista. Então, é chamado de monarquia absolutista. O rei vai ser o centralizador da política, vai comandar a economia, a cultura, a religião, né? Uma série de instâncias da sociedade vão ficar sob o seu poder. E isso, então, é uma característica muito forte deste período da Idade Moderna. Inclusive, o rei Luís XIV, né, ele dizia, o Estado sou eu, ou seja, as leis sou eu que faço, tudo passa por minhas mãos, né? Então, um poder absoluto, tá? Vamos dar sequência. O sistema mercantilista é um sistema econômico da época do Estado moderno. Lembrando que lá na Idade Média, né, prevaleceu ali o feudalismo, e a partir então da Idade Moderna é o sistema mercantilista, ou também chamado de capitalismo comercial. Então esse sistema ele tem algumas características, como por exemplo o metalismo, que é a busca de metais preciosos nas colônias. Tem o pacto colonial, que é uma imposição que as metrópoles, né, os países colonizadores europeus fazem em relação à sua colônia. Eles dizem para a sua colônia, somente podem comercializar com a gente, não pode comercializar com nenhum outro país. Então, por exemplo, Portugal e a sua relação com o Brasil, né, que era a sua colônia. O Brasil só poderia comercializar com Portugal, não poderia comercializar com nenhuma outra nação. Isto é o pacto colonial. Também havia o protecionismo, ou seja, a metrópole deveria proteger o seu mercado interno, valorizar aquilo que era produzido dentro do seu próprio país e não deixar entrar outros produtos de outras nações, né, valorizar aquilo que é produzido dentro do seu próprio país. Também tinha a balança comercial favorável, que era a ideia de que o país deveria exportar mais, né? Por exemplo, Portugal, como um exemplo de uma metrópole, deveria exportar mais, vender mais seus produtos e comprar, importar o mínimo possível. Aí, assim, a sua balança comercial ficaria favorável. Lembrando que o mercantilismo, ele tem como base, né, a ideia de explorar as colônias para enriquecer as metrópoles. Então, por exemplo, o Portugal, né, veio para o Brasil
retirou recursos aqui, o quanto deu, né, para enriquecer a sua metrópole. Então, era a base do sistema mercantilista, era essa ideia. A ideia, a função da colônia era suprir as demandas da sua metrópole, né? Basicamente isso, tá? Vamos lá, a colonização da América. Então, eu coloquei aqui um barquinho do lado, aí uma embarcação, né? Para representar, então, esse período, que é o período também chamado das grandes navegações. Então, Portugal foi pioneiro nessas grandes navegações, tinha um contato já com o mar, uma experiência já com o mar, né? E havia lá em Portugal também a chamada Escola de Sagres. Essa escola, então, era responsável por desenvolver ali técnicas de navegação, desenvolver todo o conteúdo, né, o conhecimento relacionado às navegações. Então, a Escola de Sagres foi muito importante para o desenvolvimento das grandes navegações portuguesas. Tá? Então, também, os portugueses aprenderam muita coisa com os árabes também, aprenderam a trabalhar com alguns instrumentos náuticos, né? A bússola, o astrolábio, né? O quadrante. Então, muito importante esse período aí. Então, o período das grandes navegações, quando os europeus, então, se deslocam para outras regiões a fim de explorar essas regiões. Então, aqui no Brasil, né, os portugueses vieram para cá, tiveram contato com os índios aqui, um choque cultural, né, totalmente diferente do que eles estavam acostumados, e por parte dos índios também, verificando aí a chegada dos portugueses, uma situação bem peculiar aí da época, né. Também aqui na América, no restante da América Latina, ali os espanhóis conseguiram já, logo nos primeiros anos, né, explorar os metais preciosos, ouro, prata, né. Portugal demorou um pouco mais, né, para conseguir essas riquezas aqui do Brasil. E então, primeiro retirou o pau-brasil, né, que é a fase do pau-brasil, então, a fase inicial ali da formação das capitanias hereditárias, né, doando terra, o rei doando terra aos donatários para administrar essas capitanias, né, iniciando, então, o processo de colonização pela região litorânea do Brasil, litoral do Nordeste, né, depois o Sudeste também. Então, muito importante esse processo. Depois, numa fase um pouco mais avançada, ali, os governos gerais foram formados, os governos gerais, então, no sentido de auxiliar o rei, né, o governador geral tinha a função de auxiliar o rei para administrar aí as capitanias, para desenvolver as capitanias, né. Então, depois teve a fase do açúcar, né? O ciclo do açúcar. Então, a base da colonização portuguesa tinha 3 pilares, né? A escravidão, a monocultura e o latifúndio, né? A escravidão foi muito usada, o trabalho escravo foi muito usado, a monocultura com a produção da cana-de-açúcar e também o latifúndio, né? A utilização de uma grande propriedade de terra para produzir este açúcar, né? E sobre o trabalho escravo, então. Muito importante esse processo, certo? Então, basicamente aí, uma rápida tomada aí sobre a questão da colonização da América, certo? Então, basicamente aí o nosso vídeo de hoje falou sobre o Estado moderno, o período da Idade Moderna. A Idade Moderna ela tem como característica principal, né, o antropocentrismo. Diferente da Idade Média, que era o teocentrismo, Deus no centro, tudo era voltado para as questões religiosas. A partir de agora, então, na Idade Moderna, é o antropocentrismo. O ser humano está no centro, o ser humano é muito valorizado pelas suas invenções, pela sua criatividade, pelo desenvolvimento tecnológico e científico da época também. Lembrando que nesse período aí, da Idade Moderna, é também chamado de Renascimento, né? O período de grandes
desenvolvimento de grandes obras literárias, obras artísticas, arquitetônicas, a questão também da astronomia, muito importante nesse período. Muitas pessoas conhecidas aí nesse período da Idade Moderna renascentista, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, né, o Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. Então, um período de grande desenvolvimento da ciência, certo? Então, basicamente hoje aí o nosso vídeo, Idade Moderna, certo? Grande abraço para vocês aí e até um próximo vídeo.